Você já passou por uma crise existencial? Não? Talvez seja muito importante para você. Talvez seja muito necessário. Vamos em frente. Este é o canal Prof. Kardec. Muito bem. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar acompanhando o nosso conteúdo. Se você já é inscrita no canal, eu queria que você fizesse um esforçozinho a mais. Eu acho que não é nada demais eu te pedir isso. Vou te pedir, tá bom? Sei que você já é inscrito, já é inscrita, sei que você curte nossos vídeos, que você deixa seu like, mas eu queria que você fizesse um pouquinho a mais. Eu sei que você pode fazer, me ajudar. Eu queria que você compartilhasse o conteúdo, compartilhasse nossos vídeos em suas redes sociais, compartilhasse no teu Instagram, compartilhasse no teu WhatsApp. Eu sei que você tem vários grupos de WhatsApp. Eu sei que você participa de grupos de WhatsApp de espiritualidade. Compartilha, por favor, o vídeo, nosso conteúdo. Pede para que mais pessoas possam se inscrever no canal, tá? O canal vem crescendo. Isso me deixa feliz. Mas eu quero que você possa me ajudar um pouquinho a mais. Você que já é inscrito, compartilhe o material. Pede para que mais pessoas se inscrevam. Sei que você tem uma quantidade grande de contatos no teu WhatsApp. Não custa nada você chegar lá e pedir para que as pessoas possam também se inscrever no canal, nos grupos e também mandando individualmente para as pessoas, tá? Dá essa força aí para mim. Seja um parceiro, uma parceira, uma colaboradora, um colaborador do canal, porque a gente cresce junto e a gente precisa fazer com que esse conteúdo chegue a um maior número de pessoas, que o YouTube cada vez veja que é relevante o nosso conteúdo, o nosso canal, e indique para o maior número de buscadores, tá bom? Eu preciso que você me ajude, tá? Me ajuda aí. E se você está chegando agora pela primeira vez no canal, não conhece, esse é o canal do Prof. Kardec. Falamos sobre vida, espiritualidade, uma espiritualidade independente, espiritualidade livre, uma espiritualidade contemporânea, tá bom? Inscreve-se aí no canal, dá essa força para mim, se inscreve, tá? E pede para que teu amigo, tua amiga, tua namorada, teu namorado, teu noivo, tua noiva, teu marido, tua esposa, se inscreva aí também, dá essa força para mim. Teu vizinho, tua vizinha, preciso da ajuda de vocês. Muito obrigado. Ó, vê só, crise existencial. Bem, quando a gente ouve falar em crise, a gente já fica meio assim, né? Claro, toda crise, ela traz rupturas, ela traz mudanças. Toda crise faz as coisas balançarem, não é? Nós temos, por exemplo, uma crise econômica. Nós sabemos tudo que representa uma crise econômica, uma crise industrial, uma crise social. Toda crise, ela promove situações de dificuldade, situações de análise, situações de observação e de cuidados. A crise existencial não é diferente. E ela sempre acontece com aquelas pessoas que são mais compenetradas, com aquelas pessoas que estudam mais sobre espiritualidade, sobre transcendência, aquelas pessoas mais sintonizadas com o espiritual, mais sintonizadas com a arte, com a música, com a literatura, mais sintonizadas com sua essência em geral, tá? A crise existencial, ela na realidade, ela deveria ocorrer com todos nós, independente de qualquer coisa, tá? Só que algumas pessoas ainda estão muito embrutecidas, muito embrutecidos, né, na encarnação, e alheios a isso tudo, muito ocupados com as distrações da vida, muito ocupado com as ilusões, com as distrações, muito ocupado com certas situações que fazem essas pessoas ficarem em situações andando em círculo e muito distantes de si mesmas, consequentemente muito distantes do transcendente, né? E infelizmente existe uma parcela grande de pessoas assim. Então essas pessoas são daquelas que a gente diz assim, envelhece, mas não amadurece. Pessoas que chegam aos 70, 80, mais de 80 anos, 90 que seja, e continuam pessoas que só envelheceram, mas continuam com a mentalidade ainda
pequena, né? Com a capacidade de perceber as coisas pequenas e principalmente sem uma abertura de conectividade para a vida espiritual, para o transcendente, para uma ascensão, para algo a mais do que a vida comezinha na Terra. Não precisa ir muito longe. Eu conheço um cidadão, senhor, que já está com seus 80 anos e ele continua sendo mão de vaca, daqueles mais mão de vaca que tem, pão duro, mão de vaca. Aqui no Nordeste é pirangueiro. Pirangueiro, 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 que só ele. Então ele continua com a sua vidinha, o seu mundinho, de só pensar nele, solteirão, não tem filhos, não tem ninguém, tá? E a vida dele é só de egoísmo, só de avareza o tempo todo. Extremamente avarento, extremamente egoísta, e a alegria da vida dele é contabilizar as suas riquezas, contabilizar o seu dinheiro no banco, o superávit das suas contas, sua conta bancária, e colocando um dinheiro em cima do outro, um dinheiro em cima do outro, não faz nada por ninguém, não ajuda ninguém. Uma pessoa que é extremamente egoísta, sabe? Avarento da maior qualidade. E essa pessoa, ele jura que vai levar essa quantia, esse dinheiro para o plano espiritual. Ou ainda tem até uma ilusão que com essa quantidade de dinheiro que ele tem, ele não vai desencarnar, porque vai conseguir pagar os melhores médicos e hospitais o tempo todo, não é? Infelizmente, por incrível que pareça, tem gente que é tão apegado que às vezes até acha isso aí mesmo. Parece mentira, mas tem gente que ainda pensa dessa maneira. Então, existem pessoas que envelhecem e não amadurecem. Existem pessoas que envelhecem, mas não tiveram a sua metanoia, não tiveram a sua crise existencial, não tiveram a transformação de consciência, continuam com aquela coisa arraigada, não abriram a conectividade, não entenderam que precisam desapegar, que precisam desapegar de dinheiro, precisam desapegar dos bens materiais, que precisam desapegar das ideias falsas de poder da Terra, dos poderes ilusórios da Terra. Entendeu? Tem gente que infelizmente não consegue fazer isso. Então, vamos falar então do que realmente interessa. A crise existencial, embora seja dolorosa, embora sugue da gente algumas energias e faça a gente passar por alguns momentos de reflexão, de elucubração e alguns momentos difíceis, ela é importantíssima para o ser desperto. Aliás, só realmente é desperto, só realmente expande consciência aquela pessoa que em algum momento passa por uma crise existencial. Não confunda crise existencial com dorzinha de cabeça simples. Não confunda a crise existencial com aquele dia triste que você passou para baixo, morgado, morgada. Não é isso. Não confunda a crise existencial com 2 dias ou 3 que você ficou mal, ou um dia que você estava doente. Não é isso. Não confunda a crise existencial também com ansiedade normal que você possa ter, ou com alguma tendência depressiva que você possa ter. Também não é isso, tá? Crise existencial é algo mais forte, é algo mais profundo, é algo que mexe na tua estrutura, mexe na tua essência, tá bom? Vai na tua estrutura. Então, essa crise existencial geralmente acontece quando você está na meia-idade ou se aproximando da meia-idade. Essa crise existencial se dá a todos nós, geralmente, na grande maioria das vezes, não em todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, se dá por volta dos 40 anos de idade. Quando se fala isso, não significa dizer que é exatamente aos 40, tá? Mas é geralmente entre os 40 a 50 anos. Às vezes acontece essa crise de ser por volta dos 38, 39, 40, um pouquinho antes dos 40. Na maioria das vezes é dos 40 aos 45 anos que ela acontece. Em outros casos pode ser dos 46 aos 50, tá? Geralmente entre 40 a 50 anos, o cidadão, a cidadã, passa por uma crise existencial. E antes disso, eu tive um problema, não sei o que. Aí são outras questões da vida. Você pode ter tido dores, problemas, perdas de entes queridos, outras situações que você passou um tempo triste,
passou um tempo difícil, não confunda isso com crise existencial ainda. São dores naturais da vida na Terra, infelizmente. Infelizmente, felizmente, do jeito que você queira ver. Existem dores, existem momentos difíceis que existem, mas eu não estou falando disso. É importante separar, entender de fato o que é uma crise existencial. Se você ainda não teve uma crise existencial, quando você tiver, aí você vai ver que ela é diferente de dia triste, de momentos tristes, de dias tristes porque perdeu alguma coisa, porque perdeu o namorado, porque a mãe desencarnou, porque o pai desencarnou. São outras situações, tá? Então, a crise existencial ela é algo forte e ela é um chamado para que você se volte para os teus propósitos, se volte para o que mais interessa, se volte para a tua essência, se volte para o transcendente, se volte para o espiritual, que você abra a mente, que você desperte para uma nova realidade, para um surgimento de um novo ser. É o momento da metanoia. O que é a metanoia? Transformação da consciência, expansão real da consciência. É a metanoia, tá? Então, nesse momento da metanoia, neste momento é que você vai, de fato, ser uma nova pessoa no sentido de que você ainda vai carregar alguns costumes e hábitos, mas você já vai se sentir diferente. Você vai mudar a forma de pensar. Você vai mudar a forma de ver muitas situações. Você vai mudar a forma de ver as pessoas e as coisas. Você vai mudar a forma de ver a vida. Vai mudar as suas prioridades. Suas prioridades mudarão, claro. Você vai ter que mudar a forma que você encara a vida. As prioridades mudam. O jeito de ser muda. Hábitos mudam, tá? Opiniões mudam. Até mesmo, vamos dizer, o que você mais gosta de fazer, as coisas que você mais prioriza na vida, você vai ressignificar. Teu estilo de vida geralmente vai mudar. Muita coisa muda, tá? Então é importante diferenciar isso. E essa crise existencial, tem gente que quando eu falo, ó, você precisa passar por uma crise existencial. O que está faltando na tua vida é uma crise existencial. As pessoas dizem, Deus me livre, vai para lá, bate na madeira e etc. Mas essas pessoas ainda não perceberam que, de fato, só essa crise existencial vai fazê-las mudar. A crise existencial, portanto, é algo importantíssimo. Encare a sua crise existencial com alegria, não é com tristeza, não. Se você já tem 38, 39, 40 anos, ainda não passou por uma crise existencial, se prepare que você vai passar. Não significa que ela tenha que ser aos 40, mas ela pode ser aos 45, aos 44, aos 48. Até aos 50 você provavelmente vai ter essa crise. Ela é nessa faixa da meia-idade. Geralmente essa crise existencial, também em outras vezes vista como crise dos 40, você já deve ter ouvido falar na crise dos 40, crise dos 40 anos de idade, que não precisa ser necessariamente aos 40, mas nessa faixa que eu estou falando, tá? Muita gente quando chega aos 40 anos tem uma idade chave, é um período ali chave da vida da pessoa na Terra. É um período que você, geralmente aos 40 anos de idade, tem essa simbologia de que geralmente chega-se aos 40, 40 e poucos, você meio que vai compreendendo que a sua juventude foi embora ou está indo embora, tá? É quando cai a ficha que o teu maior vigor físico já está indo. No que se refere àquele vigor físico da adolescência ou dos 20 e poucos anos, que você é incansável, que você tem um vigor maravilhoso, você não se cansa, você pode ficar várias horas em pé, dando cambalhota, pulando. Ou seja, há mudanças físicas, há mudanças psicológicas, tá? Há mudanças nas formas de ver a vida, nas prioridades. São várias mudanças que a crise existencial provoca. Então, se você ainda não passou por isso, vai passar. Se você passou, eu tenho certeza que você está compreendendo muito bem o que eu estou falando. No meu caso, essa crise existencial aconteceu nesse período de pandemia, né? Eu já cheguei a falar em alguns vídeos aqui. Foi um momento que muita coisa mudou na minha vida. Fechou o centro espírita, eu saí do emprego que eu tinha uma estabilidade financeira, onde eu era efetivo, concursado, né? Eu mudei de emprego, veja a mudança de emprego.
fiquei enfermo, tive uma doença que ficou um pouco mais de 2 anos comigo. Mudei de casa, mudei de residência, tá? E mudei de profissão. Foram várias mudanças. E a principal de todas, a mudança da consciência. É importante dizer que essa crise existencial às vezes também vem com fatos que a gente não considera bons. Às vezes vem com problemas de alguém na família que desencarna, ou você fica enfermo, surge alguma enfermidade, alguma situação, que isso faz parte, às vezes, também de um processo de ruptura, de quebra de uma vida que se vivia antes para uma vida que vai se viver depois. É o que aconteceu comigo. Após tudo isso que eu falei, minha vida mudou. Eu não sou mais o mesmo, a minha vida não é mais a mesma. Inclusive, tenho em mim as marcas, tenho as cicatrizes nas minhas pernas da erisipela bolhosa que eu tive. Ficou pequenas marcas aí na minha pele, nas pernas, que isso é um motivo de orgulho para mim. É um motivo maravilhoso, porque homens que não trazem marcas, homens que não trazem cicatrizes, eles não têm história para contar. Eles não têm história para contar e eles não vão poder dizer nunca de suas lutas, de suas batalhas, e não vão poder provar que foram vencedores. Quando você traz marcas, quando você traz cicatrizes, você prova com aquelas marcas, prova com aquelas cicatrizes que você é um vencedor. É o que está acontecendo comigo, é o que aconteceu comigo. Hoje em dia eu posso dizer que todas as letras, sem nenhuma vaidade, mas com alegria, dizer que sou um vencedor. Sou um vencedor de fato. Por quê? Porque eu venci momentos difíceis, tribulações complexas, que só eu sei. O momento meu de crise existencial culminou com a pandemia, a maior pandemia que já houve. Culminou com um momento que eu deixei emprego, perdi estabilidade financeira, tinha que tomar muito remédio, muitas injeções, né? Uma enfermidade, várias situações difíceis. E minhas marcas, minhas cicatrizes ou sequelas que possam ter ficado, tudo isso é digno de vitória. Tudo isso são marcas e cicatrizes de um vencedor, de um vitorioso, de um guerreiro. Isso aí eu tenho grande alegria de falar sobre isso. E eu quero trazer para você nesse vídeo que crises existenciais acontecem e são necessárias e importantes para o nosso crescimento espiritual, moral, para o nosso aprendizado, para uma nova fase da vida. E como eu já falei, e é importante reforçar, de que as crises existenciais elas acontecem com esse objetivo de acordar o ser humano, de deixar o velho homem para trás e nascer um novo homem. Quando se fala isso, não significa dizer que esse novo homem não seja mais uma pessoa que erre, seja uma pessoa perfeita, não é isso. Esse novo homem é uma pessoa que continua tendo falhas, continua tendo defeitos, continua trazendo alguns hábitos antigos ainda, mas que muito menor grau. É um ser que tem hoje em dia uma consciência mais expandida, tá? Que tem uma maturidade maior, que tem vivências maiores que foram aprendizados. É uma pessoa hoje em dia muito mais cuidadosa, cautelosa, compreensiva, que tem empatia. É uma pessoa hoje em dia muito melhor. É uma pessoa que consegue entender melhor os outros e que se entende melhor e que entende melhor a vida. É uma pessoa que vive melhor. É uma pessoa que procura viver e fazer coisas melhores. É uma pessoa que tem hoje em dia uma maturidade, uma habilidade maior para com todas as coisas. É um ser bem melhor, é um ser novo nesse aspecto. Então a crise existencial, ela é importante nesse aspecto, ela promove a metanoia, a verdadeira expansão da consciência. Então quando eu estou aqui no meu canal, quando eu estou aqui conosco, com vocês, né? Quando estamos juntos aqui, e quando eu falo para vocês de expansão da consciência, eu não estou falando porque isso é uma expressão, uma frase, uma palavra da moda. Porque é bom fazer um canal utilizando isso, não. Eu falo com vivência, com propriedade, de quem sentiu na pele, de quem passou por sua crise existencial, por quem teve muitas interrogações,
por quem teve momentos de tristeza, momentos de choro, momentos de se sentir sozinho, momentos de se perguntar à vida e aos espíritos coisas, incertezas da vida. Ou seja, a crise existencial também nos prepara para compreender as impermanências deste mundo, as crises deste mundo. A impermanência, que a vida é impermanência, que a vida é feita de incertezas. Passamos a administrar melhor as incertezas da vida. Passamos a administrar melhor os reveses da vida. Passamos a administrar melhor o passado, compreendendo ele, sem carregar culpa pelo que aconteceu ou por nossos erros que já passaram. Nós nos reciclamos, nós atingimos uma nova consciência. Essa é a crise existencial verdadeira. É algo que quer te chamar para ficar mais ainda focalizado no que é soberano, no que é principal para a tua existência na Terra, para a tua vida. Qual é o teu propósito dessa encarnação? Quais são os teus propósitos? Quais são os teus objetivos? Qual é o sentido da tua vida? Pronto, é isso. A crise existencial te chama para você, de uma vez por todas, saber qual é o verdadeiro sentido da tua vida, qual é o verdadeiro propósito da tua vida. Se você já está ciente disso, você já vivenciou uma crise existencial. Se você ainda tem dúvidas e está muito cheio de dúvidas, porque você provavelmente ainda não passou pela crise existencial. Se você é uma pessoa nova, 20 e poucos anos, e 30 anos, 30 e poucos anos, você ainda não viveu a sua crise existencial. O que não empata, o que não impossibilita de você já ser uma pessoa que já teve um despertar, que já está expandindo sua consciência. Existem pessoas jovens, e quanto mais espíritos jovens reencarnam hoje, que tendem a passar por isso mais cedo, tendem a já vir e com poucos anos, 20 e poucos anos, já está desperto, já está com muita consciência de tudo, tá? Vamos dizer assim, é uma outra remessa de espíritos, é uma outra etapa. Pode ser que você com 20 anos, hoje com 21, 22 anos, você já tenha uma cabeça de 40 e poucos anos. Acontece, tem pessoas na cidade que já têm. O que é que eu quero dizer com isso? Ao longo do tempo, ficou muito nessa faixa etária dos 40 anos, dos 40 a 50 mais ou menos, essa faixa de se ter na vida essa crise existencial. Para alguns mesmo essa crise dos 40, que representa os 40 anos. Por quê? Porque os 40 anos representa, muitas vezes, quando se chega aos 40, 40 e poucos anos, representa que você passou, a juventude acabou. Se não acabou por inteira, ela acabou no sentido de ter mais força física, mais vigor físico, mais energia, vitalidade, tudo que o corpo promove pra gente. Não significa dizer que com 40 anos, 40 e poucos anos, você já está morto, já está um velhinho gagá. Não é isso. Você não tem a força mais para nada, não tem energia mais para nada. Mas é diferente. Há de convir que é diferente, tá? A energia de um adolescente é diferente de uma pessoa de 30 anos. Uma energia de 20 e poucos anos, você com 15, 18, 20 e poucos anos, 30 anos, energia maravilhosa. Quando você chega nos 40, passa dos 40, você continua com a energia, mas é bem diferente, tá? Você incorpora também outros valores que aquela pessoa de 20 anos não tem. Você é uma pessoa mais sábio, mais maduro, mais experiente. E isso faz uma grande diferença, tá? A experiência conta muito na vida, na Terra. Geralmente, pessoas mais experientes, elas tomam medidas mais assertivas. Elas têm decisões mais certas na vida. E é por isso que a gente olha, às vezes, hoje, se eu pudesse ter 20 e poucos anos hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, provavelmente eu não teria cometido alguns erros, provavelmente eu teria acordado para algumas realidades mais cedo da vida, tá? Mas isso faz parte também desse processo. Não se pode ter tudo aqui na Terra, a gente sabe disso. As pessoas têm juventude, vigor físico, energia, e às vezes não tem a maturidade, não vai ter a maturidade e uma visão mais amadurecida de vida. Quando vai ficando mais velho, você tem a maturidade, tem um amadurecimento, tem uma visão mais clara das coisas.
Você vai ter uma inteligência, uma maturidade, uma experiência muito forte, mas também não vai ter mais aquele vigor físico que você tinha. Faz parte do processo da vida aqui na Terra, tá? O que é que eu quero completar para falar para você? Que se você já teve essa sua crise existencial aos 40, 40 e pouco, ok. Se não teve, provavelmente no máximo aos 50 anos você vai ter. É uma coisa que acontece entre os 40 a 50, pode ser de 45 até 50, pode ser que você só venha ter com 50 anos mesmo, 50, 51 anos de idade, mas você vai ter o seu momento de crise existencial. É um chamado para a vida, é um chamado para rever conceitos, para rever paradigmas e para você, de fato, fazer uma análise sobre até onde você foi, uma análise do que você já caminhou na vida, uma análise do que você já fez até ali, de erros e acertos, de coisas que você aprendeu. É uma análise sobre o que você já caminhou e o que você pretende e vai fazer de agora por diante, tá? É isso. Geralmente também se diz assim, é uma crise de meia-idade porque se baseia nessa faixa dos 40 a 50 anos, tá? 40, 45, 50 anos, que é o que representa basicamente a metade da vida, a metade da encarnação, né? A metade daquela encarnação. Ou seja, baseando-se que uma pessoa chega aos 100 anos, né, aos 50 está na metade. Mas a gente sabe que nem todo mundo chega aos 100. Pouquíssimos passam dos 100. Passam dos 100. Então, é aquela ideia da meia-idade mesmo. A ideia de que metade da vida já passou. Você faz uma análise, você é chamado a fazer uma análise daquela primeira parte da vida e fazer uma reciclagem para a segunda parte da vida, para a segunda etapa da vida. Sabendo que essa segunda parte da vida, em algumas pessoas, você poderá chegar aos 90, quase 100 anos. Mas a grande maioria não vai chegar, né? A grande maioria chega aos 70, chega aos 80, pode chegar aos 60, 60 e pouco, vão ter variações. Ou seja, quando você chegar aos 40, 40 e poucos anos e passar por esse processo, você vai entender uma coisa que vai doer às vezes, mas é verdade. Metade da vida já passou, metade da existência já passou. E agora você se recicla, vai para uma nova metade, para uma segunda parte, sabendo que nessa segunda parte você não tem nada de certeza sobre quanto tempo você terá. Então você precisa agilizar sua vida. Você precisa colocar mãos à massa, porque você não sabe se vai ter mais 30, 40, 20, 15 anos ou até 10 pela frente. Você precisa colocar em prática as coisas necessárias, porque não se sabe até quanto tempo você terá. E isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão chegar realmente à fase de idosos, vão se tornar velhinhos. Tem pessoas que talvez nem cheguem lá a ser idosos, porque antes desencarnarão, tá? Ou pessoas que vão chegar ao início da fase de idosos, 60, 60 e poucos anos, mas também não vão se tornar velhinhos mesmo, porque antes vão desencarnar. Ou seja, há variações nesse processo. Mas o que mais importa é entender. A crise de meia-idade, a crise existencial, ela quer nos chamar. Quer que a gente faça uma reflexão e uma análise do que nós já caminhamos e fizemos, entender que a metade da vida já passou e que agora precisamos nos reciclar e, de fato, saber qual é o nosso propósito, quais são os nossos focos, qual é o sentido da nossa vida para seguirmos um caminho adiante. É isso que eu queria dizer a vocês nesse vídeo. Espero que tenha sido bem compreendido, que você possa deixar os seus comentários, traga seus relatos aí sobre sua crise existencial, como foi sua crise existencial, se você já passou por ela, se não passou, se está passando, o que está sentindo, o que sentiu. Deixa teu relato, escreve tua história aí, tá? Deixa o like também, né? Por favor, se gostou do vídeo, se achou interessante, se achou bacana, se achou instrutivo, deixa teu like. Não esquece o like. Também traz teu relato, que é importante esse feedback, escreve. E ativa o sino das notificações. E se não é inscrito ainda no canal, por favor, né? Inscreva-se agora no canal. Digo mais para encerrar, porque eu falei lá no início. Se você já segue o canal,
e gosta do nosso conteúdo, gosta do que eu trago, por favor, te peço aquela forcinha a mais de compartilhar esse material em tuas redes sociais e de tentar solicitar teus amigos, todos eles do teu WhatsApp, dos teus grupos, que também inscrevam-se aqui no canal, dando essa força, que não é uma força só para o Prof. Kardec, é uma força para todos nós que estamos nessa egrégora, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal.